Foi daqui, da antiga sede da Companhia de Jesus em Lisboa, que saíram os primeiros padres jesuítas em direção ao Brasil. Seguidores da ordem religiosa que mais teve influência na educação brasileira, os jesuítas foram responsáveis pelo ensino no país por 210 anos. Ainda hoje, se discute qual era o objetivo desses missionários, que chegaram ao Brasil junto com os colonizadores, pouco depois da descoberta das novas terras. Catequizar? Educar? Afinal, o que trouxe os jesuítas para tão longe? O historiador português Jorge Couto estuda a influência dos jesuítas no Brasil e no mundo e dirige a Biblioteca Nacional de Portugal, onde a equipe da Univesp TV veio encontrá-lo. O seu projeto inicial era missionação, conversão de almas, conquista de almas, fosse primeiro de infiéis, depois de gentios, para a salvação. E a questão da educação surge um pouco depois, pelo facto de o escola fundador da Companhia de Jesus ser detentor de um elevadíssimo nível intelectual que o distinguia da generalidade das ordens religiosas existentes. E só a pressão das elites católicas, italianas, espanholas, portuguesas e francesas é que fizeram com que a Companhia de Jesus e, sobretudo, o seu fundador aceitasse a muito custo que a Companhia também se dedicasse ao ensino. Padre Klein, da Ordem dos Jesuítas, foi aluno do Colégio Jesuíta São Luís, em São Paulo, e anos mais tarde tornou-se reitor do colégio. Eles educavam catequizando e catequizavam educando. E virtudes e letras, já era um princípio desde Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem, era esse, virtudes e letras, era um elo, uma ligação. Então eles vinham fazer a educação e através disso transmitir os valores cristãos e suscitar a adesão dos educandos para o cristianismo, né? O filme Anchieta, José do Brasil, do cineasta Paulo César Saraceni, conta a história dos primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil colônia e as dificuldades que esses missionários enfrentaram. Convencer o europeu de que o índio era gente foi uma das grandes batalhas do padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica ao Brasil. Essa questão está no texto Diálogo sobre a Conversão do Gentio. O professor de Teoria Literária Alcir Pécora, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, tem vários trabalhos voltados à literatura do período colonial. E nós convidamos os dois para eles fazerem uma leitura desse texto do diálogo sobre a conversão do gentio, do padre Manuel da Nóbrega. Esse é um diálogo constituído apenas de duas personagens. Né? Um deles, justamente, é o ferreiro Mateus Nogueira, que, de certa forma, vai ser quem vai conduzir o diálogo na direção daquilo que pretende determinar o Nóbrega, né? E o outro é o Gonçalo Álvares, que domina muito a língua dos indígenas e pratica diariamente com ele as verdades da religião, o catecismo e tudo mais. Na leitura deste diálogo, o ator Eduardo Parisi interpreta Gonçalo Álvares, o Língua, e o ator Rodrigo Pessim faz o papel do ferreiro Mateus Nogueira. Dizei-me, irmão Nogueira, esta gente são próximos? Parece-me que sim. Por que razão? Porque nunca me acho senão com eles, ou com seus machados e foices. E por isso lhe chamais próximos? Sim, porque próximos, chegados, quer dizer, e eles sempre se chegam a mim. E eu, como a próximo lhes faço, cuidando que cumpro o preceito de amar ao próximo como a mim mesmo. Estes têm alma como nós? Mas isso está claro, pois a alma tem 3 potências: entendimento, memória e vontade, que todos têm. E aqui ele usa Santo Agostinho, na verdade, que é o grande teólogo, né, em que diz que justamente que o homem se define por 3 potências ou faculdades, né, da alma, que são entendimento, ou seja, inteligência, memória, né, capacidade de lembrança, e vontade. Essa pinacoteca do Museu Anchieta, tá legal? Então, a sala dos quadros, uma coleção de quadros de pinturas que mostram esses padres que fizeram parte da história da cidade de São Paulo, tá legal? Então nós temos aqui a princípio um quadro bem interessante que mostra esses 2 principais padres que fizeram parte da história de São Paulo, ou 2 padres que são talvez as 2 figuras mais conhecidas nessa história da cidade,
que é o Padre Manuel da Nóbrega, o superior da Companhia de Jesus aqui no Brasil, tá legal? E o Padre José de Anchieta. Essa cena do filme José de Anchieta mostra o jesuíta conversando em tupi com os índios que buscava catequizar. Anchieta falava fluentemente a língua dos índios. Os padres línguas com mais aptidão para a aprendizagem das línguas indígenas ensinavam àqueles que chegavam ao Brasil a língua da terra, como então se chamava, para designar o Tupi-Guarani. E quando houve massa crítica suficiente, passaram a ser formados, quer no Colégio de Coimbra, quer em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, nas línguas dos povos em que iam trabalhar. O educador e sociólogo Fernando de Azevedo, no livro A Cultura Brasileira, escreve que logo ao desembarcarem, os jesuítas fundaram as suas residências ou conventos, a que chamavam de colégios para o domínio das almas. Eles penetraram as aldeias dos índios, multiplicando ao longo da costa seus principais pontos de irradiação. Criação de colégios? Por que os jesuítas fundavam colégios? Todos esses colégios eram fundados a pedido das elites locais que tinham de contribuir financeiramente. Ou seja, as elites locais pediam à companhia que fundasse um colégio e apresentavam os bens e os rendimentos que esses bens podiam dotar esse colégio. Desde a vinda deles em 1549, até a expulsão no Pombal, já no século XVIII, eles foram praticamente hegemônicos em termos de ensino, né? Mas, de fato, quem tinha acesso aos colégios jesuítas eram o que eles chamavam de elite, né? Elite local, sobretudo das grandes cidades, digamos, as principais cidades em que haviam colégios jesuítas, né? Então, era geralmente os filhos de portugueses, né, que tinham, ou então alguém que já tinha enricado por algum motivo, um dono de engenho ou coisa parecida, mas era, em geral, quem tinha emprego nos empregos públicos, né, concessões reais, e pessoas que eram consideradas da elite local. Quer dizer que os colégios eram para as elites. Mas e os indígenas? Há muito pouca documentação que refira a presença de índios nos colégios, mas nas aldeias, nos aldeamentos, aí sim havia um ensino generalizado. Mas o colégio já era um grau superior, já era um grau em que normalmente as elites é que tinham acesso. Havia dois tipos de ambientes escolares, os aldeamentos e os colégios jesuítas. Enquanto os aldeamentos se dedicavam à educação e à catequização dos índios, os colégios cuidavam da educação dos filhos da elite colonial. Há um grande rigor do ponto de vista da austeridade, do comportamento moral, das inovações pedagógicas que os jesuítas introduzem em todo o mundo, que vão atrair as elites e que vão levar a que por toda a Europa Católica surjam colégios, desde o Colégio de Jesus em Roma, chegando a Nagasaki, no Japão, até à rede de colégios que foi criada no Brasil. O primeiro em 1549, em Salvador, depois gradualmente São Vicente de Santos, também no Espírito Santo, em Ilhéus, em São Paulo. Dia 25 de janeiro é o dia de São Paulo, o dia que o apóstolo Paulo se converte ao cristianismo. Esse dia, o dia deste santo, é utilizado para celebrar essa missa do colégio, e a partir daí o colégio passa a ser chamado de Colégio São Paulo de Piratininga. O nome do colégio é São Paulo. Então o colégio é que batiza a região.